Você já sentiu como se Deus estivesse distante e as suas orações não passavam do teto? Você já viveu algum momento da sua vida sem sequer sentir a presença de Deus? Se está passando por isso, saiba que você não está sozinho. Isso é muito comum e acontece com todo mundo em algum momento da caminhada. Até os maiores heróis da fé que são citados na Bíblia viveram momentos assim. A boa notícia é que existe um caminho para fortalecer a sua fé. E hoje eu quero te mostrar isso através desse vídeo. Só que antes de te dizer como fortalecer a fé, você precisa entender o que faz com que ela fique fraca, digamos assim. Porque às vezes o problema não é a falta de fé, mas sim as coisas, as questões que estão drenando a sua fé. Conversando com algumas pessoas durante a minha jornada pastoral, eu percebi que esses são alguns motivos mais comuns que fazem com que a gente tenha fé enfraquecida. E hoje eu quero que você se atente se isso também está acontecendo na sua vida. O primeiro deles que a gente consegue perceber, e é muito comum, é o desânimo ou medo pelas situações difíceis. Lembra de Pedro, quando ele andou sobre as águas? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vemos que os discípulos estavam passando por uma situação terrível. Aquela tempestade que estavam enfrentando trouxe muito medo para todos eles. Até que Jesus foi ao encontro deles para acalmar a situação. Pedro foi o único que entendeu que poderia confiar no Senhor naquele momento. Porém, quando ele olhava para Jesus, ele fazia o impossível. Só que no momento em que ele focou no vento, focou nas ondas, ele começou a afundar. E isso acontece com a gente também. Quando focamos mais no problema do que na presença de Deus, a nossa fé desmorona. Se você está desanimado por uma situação difícil, pergunte-se hoje: no que estou focando? No problema ou em Jesus? Será que eu estou permitindo que o medo sufoque a minha fé? O segundo ponto que eu quero destacar aqui, que pode estar drenando a sua fé, é a falta de tempo com Deus. Já percebeu que quanto mais tempo você passa sem falar com uma pessoa, mais distante você se sente dela? O mesmo acontece com Deus. Se você para de se alimentar da palavra, a sua fé vai enfraquecendo aos poucos, sem que você perceba. Mas o problema é que a gente vive correndo, cheio de tarefas, e a gente acaba deixando Deus em segundo plano. Aí, quando vem uma crise, nós sentimos que não sabemos onde podemos buscar esperança, consolo, e a gente acaba se sentindo perdido. Você não precisa ler todos os dias 10 capítulos da Bíblia para se sentir perto de Deus. Comece com um versículo, reflita sobre ele ao longo do dia, vai conversando com Deus ao longo do dia. Pequenas doses diárias fortalecem a sua fé e de uma forma contínua. Seja constante no seu relacionamento com Deus. Ore e medite na palavra todos os dias. Alimente a sua fé e ela será inabalável. O terceiro ponto que eu quero que você reflita nesse dia e que pode estar enfraquecendo a tua fé é a dúvida diante das impossibilidades. Porque uma dúvida nos faz hesitar em confiar. E quando a gente não confia, a gente começa a questionar se Deus realmente vai agir em determinada situação. E aí, com o tempo, isso acaba nos paralisando. Nós precisamos entender que a fé não é sobre sentir que tudo está sob o controle em todo o tempo. É sobre confiar, mesmo quando não vemos o caminho completo. Quando a dúvida vier, declare as promessas de Deus em voz alta. Diga para si mesma: eu sei em quem tenho crido. O que você alimenta, cresce. Então alimente a fé e não o medo. Lembre-se também, Deus não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que o preferem mais. Então, quando a sua fé estiver fraca, lembre-se desses 3 conselhos. Preciso prestar atenção no que estou focando. Preciso passar mais tempo com o Senhor. E preciso repetir para mim mesma as promessas de Deus. E assim eu serei fortalecida. São atitudes simples, mas poderosas. Deus não está distante de você. Ele está mais perto do que você imagina. E tudo o que Ele quer é que você dê um passo de volta para Ele. Se esse vídeo te ajudou, se essa mensagem te renovou nesse dia, curta, compartilhe, para que essa mensagem alcance mais pessoas. Mande para algum amigo, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dele. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.